E aí, galera, vamos continuar nossa aula? Terminamos a Primeira Guerra Mundial e vamos estudar agora a gloriosa Revolução Socialista Russa de 1917. Primeiro ponto é entender os antecedentes. A Rússia pré-revolução. Entendam que a Rússia era um dos países mais atrasados da Europa. A Rússia, no campo político, ainda era uma monarquia absolutista de direito divino, onde você tinha a figura do czar. O czar Nicolau II Romanov governava a Rússia durante o período anterior à Revolução Socialista. Então presta atenção, meus queridos, presta atenção que a Rússia ainda guardava o absolutismo de direito divino. Então, politicamente, a Rússia não passou pela primeira primavera dos povos. A Rússia era um dos países mais atrasados da Europa. 80% do povo russo estava na zona rural. Observem que a Rússia ainda era um país agrário e de uma economia semi-feudal. A servidão só foi abolida na Rússia em 1860. Então preste atenção que a Rússia é um país agrário e atrasado. A economia russa está muitos séculos atrasada em relação ao resto da Europa. Ainda havia fortes resquícios da servidão, do modo feudal de produção na Rússia. Havia uma fraca industrialização na Rússia. Dois polos industriais, Moscou e São Petersburgo. Os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas, enquanto no resto da Europa havia conquista de direitos trabalhistas pela classe trabalhadora. No caso russo, isso não havia. Traduzindo, não havia legislação trabalhista e os trabalhadores urbanos, assim como os camponeses, com os resquícios de servidão, os trabalhadores urbanos e os camponeses eram super explorados. Então, traduzindo, a Rússia era um dos países mais atrasados de toda a Europa. Havia uma oposição ao czar, que era o Partido Operário Social Democrata Russo, criado em 1898, e em 1903, ele vai se dividir em duas alas: mencheviques, a minoria, e bolcheviques, a maioria. A ala minoritária, mencheviques, desejava o quê? Um partido numeroso, isto é, aberto para toda a população. Desejava primeiro uma aliança entre burguesia e operariado, para primeiro fazer uma revolução burguesa e aplicar o capitalismo na Rússia. Só depois chegar ao socialismo pela via gradual, reformista e eleitoral. Os líderes eram Martov e o Kerensky. Do outro lado estavam os bolcheviques, a ala majoritária. Eles desejavam um partido pequeno, formado por revolucionários profissionais, isto é, homens e mulheres dedicados 24 horas à revolução. Mas eles também aceitavam aliados externos. Essa era a proposta, um partido pequeno com aliados externos. Eles defendiam a aliança entre operários e camponeses. Mais tarde, acrescentam os militares. Aliança, operários, camponeses e soldados. Desejavam a revolução socialista imediata. O líder maior, Lenin, mas também tem outros nomes como Stalin e Trotsky. Nós temos o período pré-guerra. O período pré-guerra é marcado pela derrota da Rússia na Guerra Russo-Japonesa. Nesse período, grande parte dos recursos da Rússia foram utilizados para a guerra, gerando fome na população. Em 1905, a guerra já havia acabado, os russos foram derrotados, mas o povo ainda passava fome. É nesse momento que acontece o que nós chamamos de ensaio geral. O ensaio geral foi iniciado quando trabalhadores, diante da crise econômica, saem manifestando melhores condições de vida.
Esses trabalhadores fazem manifestações e uma delas foi na frente do palácio onde o czar estava. Qual foi a ordem? A ordem foi fuzilar aquela população. Os soldados que vieram da guerra contra o Japão, a guarda dos soldados cossacos, fuzilaram os manifestantes. E isso mudou a visão do povo russo. Se antes o czar era visto como o pai do povo russo, agora o czar é visto como o açougueiro, o assassino do povo russo. Várias rebeliões se espalharam pela Rússia e uma das mais conhecidas foi uma revolta de marinheiros chamada Revolta do Encouraçado Potemkin, muito citada em vestibulares porque os marinheiros estavam se revoltando contra as péssimas condições de vida e alimentação nos navios. Isso nos lembra muito a revolta da Chibata. Essas revoltas foram reprimidas e os líderes bolcheviques envolvidos nela, Lenin e Trotsky, são exilados. O czar, para acalmar a população, propõe a criação do Duma. O Duma é o parlamento russo. O parlamento iria congregar todas as formas políticas. Contudo, por várias vezes o czar dissolveu o parlamento e perseguiu seus integrantes, levando ao enfraquecimento, nesse momento, do Partido Operário Social Democrata Russo. Em 1906, entre os trabalhadores são criados os sovietes. Os sovietes são associações políticas da classe trabalhadora no sentido de ter uma autogestão. Então observem que na véspera da Revolução já havia uma organização autônoma dos trabalhadores, os sovietes, que vão congregar trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais e também soldados. Queridos, essas revoltas foram derrotadas e até esse momento a Rússia foi pacificada porque os bolcheviques foram exilados. Agora nós vamos entrar no processo revolucionário em si. Aguardem então o próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!